Boa noite, graça e paz. Quero convidar você para que nós possamos ficar de pé para adorar e exaltar o nome do nosso Senhor. Quero te convidar a colocar a sua mão no seu coração e começar a adorar ao nosso Senhor e declarar que Ele é maravilhoso, que Ele é santo dos santos e que tudo está sob o controle de tuas mãos. Nós colocamos o Senhor no lugar como maravilhado em nossas vidas, como maravilhoso, como lindo. Quero te convidar a começar a exaltar o nome do Senhor, a trazer a presença do Senhor para mais perto de ti. E enquanto você faça isso, nós queremos cantar uma canção para que cada dia mais o Senhor continue sendo o maravilhoso, incrível, lindo em nossas vidas. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Santo Deus.
comigo nessa noite. Tu és muito mais do que eu. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor, declarando Ele honra, adoração, porque você está aqui, você está vivo, você está respirando, você está vivendo um propósito. Ele te chamou, Ele se revelou a você, Ele derramou do seu amor eterno em Cristo Jesus, te deu nova vida. Ele tem uma eternidade, uma herança eterna para você, paz, vida, esperança. Sim, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é tudo e nós não temos nada além de Ti, porque tudo nessa vida passa, mas a Tua palavra permanece, a Sua pessoa é real, eterna, Senhor, e nós temos a garantia de que o veremos face a face. Não há nada nesse mundo, Senhor, que se iguala ao Teu amor, que se iguala a quem Tu és em nossas vidas, Senhor. Por isso, nessa noite, neste culto, neste encontro com o Senhor, nós queremos Te render graças, Te render adoração, Te entregar, Senhor, o nosso louvor. Senhor, o nosso coração a Ti, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez este refrão. Fico maravilhado. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possas pensar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia, louve ao Senhor com as suas palmas. Ele é exaltado, para todo sempre exaltado é o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja, glória a Deus. Antes de você se assentar, você pode cumprimentar quem está do seu lado, se mover um pouco aí, declarar o amor de Jesus, dizer como é bom estarmos juntos. Cumprimente alguém. Estamos em família, estamos no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo amor. Que Deus abençoe você que nos acompanha pela internet, seja de perto ou de longe, que a graça de Jesus te alcance aí em nome de Jesus. Pode se assentar, fique à vontade, glória a Deus, aleluia. Irmãos, que a graça de Jesus seja sobre você, amém? Já está, não é? Mas nós queremos também que esta mesma graça alcance você que nos visita pela primeira vez. Não importa a sua condição, de onde você veio, se foi a convite de alguém, se você acompanhou nossas redes sociais e decidiu estar conosco aqui, olha, saiba que Deus te trouxe aqui e você não veio em vão. Há um propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Esta igreja ora por você, esta igreja já te ama. E nós desejamos que você saia daqui não só alimentado espiritualmente pela palavra de Deus, mas que você também leve uma lembrança a nós. Isso mesmo. Então você que está aqui pela primeira vez, por favor, ao final do culto, sem acanhamento, por favor, é só chegar naquele casal que está ali na entrada, bem caracterizado, uniformizado, e dizer: eu estou aqui pela primeira vez. Eles vão te encaminhar a uma lembrança, tá certo? E nós aguardamos a sua presença mais vezes. A você também que tem nos acompanhado, e quem sabe a outras vezes você está aqui. Deus seja louvado pela sua presença aqui. A igreja concorda? Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Queridos, quero rapidamente anunciá-los aqui alguns avisos, não é? Que vamos ter a partir desta semana. Por favor, fique atento. A começar da Rede Homem. Você, homem. E aí eu vou considerar, né, pastor, 18 mais? Pode ser? 18 mais. Galera está convidada também. Nós vamos ter o Papo de Homem, que vai acontecer nesta quinta-feira, dia 18. Fique atento, porque sempre temos o Papo de Homem no final do mês, mas excepcionalmente neste mês de setembro, estamos antecipando uma semana antes. Então nesta quinta-feira, dia 18, às 20 horas, homens de Deus, homens de fé, estaremos reunidos aqui para o Papo de Homem. Você é convidado, tá certo?
No próximo domingo, queridos irmãos, papais e mamães, se atentem aí, que é o Celebra Kids. Então, preparem seu filho, prepare sua filha para a grande celebração da Rede Kids, neste próximo domingo, dia 21, no culto da noite. E sabendo que quando tem Celebra Kids, no culto da manhã, não há aí atividades no Espaço Kids, tá certo? Então toda a concentração para o Celebra à noite. Quero lembrar aos queridos irmãos, passa por favor a próxima imagem aí, que eu preciso lembrar também. Muito bem, obrigado. O bazar de brinquedos que nós vamos ter no dia 4 de outubro. Bazar de brinquedos que vai acontecer no dia 4 de outubro, vai ser das 7h30 da manhã às 13 horas, com brinquedos tanto novos quanto usados, tá bom? Preços acessíveis, e você pode participar doando brinquedos que estejam em boas condições para abençoar vidas no nome de Jesus. E eu quero aqui lançar uma convocação especial para a igreja, para os membros professos desta igreja aqui, porque no dia 5, no domingo, primeiro domingo de outubro, nós vamos ter a assembleia para eleição de oficiais. Lembra que nós anunciamos aí indicações, abrimos espaço. Agora então a assembleia está sendo anunciada com antecedência para o dia 5 de outubro, e é muito importante você que é membro aqui desta igreja fazer parte disso, tanto pela manhã quanto à noite, tá bom? Vai ser a assembleia e nós contamos com você no nome de Jesus. Pastor Rodrigo. Glórias a Deus, a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos, amém? Glórias a Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade, eu quero chamar aqui a todos os líderes que participaram durante uma ministração que nós fizemos do Lidere, para que venham aqui à frente, por gentileza. Nós queremos orar com vocês e chamar para que a igreja possa também nos ajudar em oração pela vida desses homens e mulheres. Nós fizemos durante o mês de agosto um treinamento, aliás, uma ministração sobre um tema, a saúde integral do líder. E fomos abençoados com tantas ministrações de irmãos aqui, que nos abençoaram muito naquilo que eles atuam já nas áreas dentro da saúde mental. Nós falamos sobre a saúde física do líder, falamos sobre as finanças do líder, falamos também sobre a importância da alimentação do líder e, por fim, as disciplinas espirituais. 5 áreas que foram abordadas durante este curso Lidere, e esses irmãos preciosos, né? Alguns outros também, alguns tiveram pela manhã e por isso não estão aqui, mas estes, né, são irmãos que estão de alguma forma ligados, envolvidos, comprometidos com ministérios, com as redes, e eu sei que essa igreja entende esse coração para servir, mas esses irmãos é que têm respondido dizendo: Senhor, eis-me aqui para caminharmos juntos. É claro que há lugar também para os irmãos estarem somando conosco, mas eu quero louvar a Deus pela vida desses irmãos, cada líder que tem se colocado ao seu coração o desejo de servir a Deus, e louvamos ao Senhor pela vida de vocês, meus irmãos. Eu quero louvar a Deus, saiba que vocês muito honram a nossa vida como pastor, e nós como pastores somos agraciados por ter vocês conosco, viu, queridos? Louvado seja Deus por ter uma igreja que serve com amor. Quero chamar a igreja, mesmo sentado como se encontram, estenda as suas mãos, vamos abençoar os nossos irmãos queridos. Glórias a Deus pela vida desses homens e mulheres, pelas suas famílias que também servem juntos, pela cooperação, pela liberação. Como é importante a família junto nesse engajamento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar a Ti pela vida dos nossos irmãos, servos do Senhor, que têm despertado seus corações um desejo para servir a Ti e dar mais um passo. Eles estão aqui, Senhor, porque decidiram dar mais um passo. Como é bom ver, ó Deus, esses irmãos servindo ao Senhor durante a história dessa igreja, durante 92 anos, quantas vidas que o Senhor levantou para sustentar o engajamento desta igreja. Obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos e irmãs que passaram o bastão do engajamento, que influenciaram, que inspiraram outros a servir e chegou a nós hoje. E como é bom ver essa igreja, ó Pai, disposta a servir. Eu quero Te louvar pela vida dos meus irmãos e irmãs. Nesse tempo que nós dedicamos no Lidere, Senhor, nós Te louvamos por todo o cuidado para conosco. E queremos, ó Pai, entregar nas Suas mãos a vida de cada líder
que o Senhor tem levantado para servir ao Senhor. Nós rogamos que a sabedoria do alto venha sobre eles, a bênção em nome de Jesus, que eles possam ainda desfrutar nesses dias os cuidados, a provisão, a unção, a recompensa do Senhor. Nós o abençoamos em o nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Glórias a Deus. Louva a Jesus com salva de palmas, queridos, pela vida dos nossos irmãos. Deus abençoe, meus irmãos queridos, em nome de Jesus, pela vida de vocês, viu? Glórias a Deus. Não esqueça certificados, tá? Tá lá no balcão de formação. Glórias a Deus pela amada igreja, servos do Senhor. E nós teremos um momento tão especial. Quero já pedir para os presbíteros permanecerem aqui também, por favor. Quero pedir para a Cibele está trazendo o Bernardo Cecílio. Nós queremos apresentá-lo ao altar do Senhor, essa amada criança. Se os familiares estiverem juntos aqui também, por favor, venham aqui, essa amada família. Ali o Jair. Ei, paizão. Olha só o Bernardo Cecílio. Ai, preciosinho. Vovó. Ei, vovó. Que alegria isso. Cadê a família aqui? Pode vir aqui os familiares. Titio, titia, vovó. Olha que lindos vovós. Pode registrar aqui, gente. Ai, olha que bênção. Ele vai estar apresentando aqui a rede Kids e vai dar um presente para eu ver. Está lá no balcão. Um presente, aliás, é uma expressão da rede de Kids, né? Paola. Só fugiu o nome, irmão. O ponto aqui, sabe? O ponto veio depois aqui. Deus abençoe, tá? Obrigado, Paola. Receba aí vocês, papais, como um sinal da nossa gratidão a Deus e por saber que o Bernardo ele vai ser instruído na palavra do Senhor através da sua vida, viu, Jair? Através da sua vida, viu, Se? Em nome de Jesus. Olha os olhos dele, gente. Pastor, por favor, que querido. Quero chamar a amada igreja a colocar de pé neste momento, por favor, estender as suas mãos. Nós vamos orar, apresentando a vida do Bernardo. Jesus, em Tua presença apresentamos o Bernardo, Senhor. O Bernardo Cecílio, Senhor, nas Suas mãos, sabemos que ele é fruto de oração, que ele é fruto de uma promessa a este casal na vida do Jair, toda essa família. Nós declaramos, em nome de Jesus, Bernardo, consagrado a sua vida a Jesus. Todos os dias da sua vida será inspirado pelo temor do Senhor. Declaramos sobre ti a proteção, direção do alto. Declaramos em nome de Jesus que você foi enviado com propósito, Senhor, para fazer parte de uma geração em que anunciará a volta do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Declaramos toda sorte de bênção sobre a tua vida. Declaramos em nome de Jesus que a presença, Senhor, seja sobre ti, sobre toda a sua história. Nós o consagramos ao altar do Senhor, sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louva o Senhor com suas palmas, igreja.
Que bênção, né, meus irmãos? Pela manhã também tivemos uma apresentação. Hoje é dia de grande festa. Recebendo, digamos que é o primeiro culto dele, né, Jair? Primeiro culto? Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, também com o nosso louvor financeiro. E eu quero te convidar, se você veio preparado, sentiu no seu coração, a honrar a Deus com as suas primícias, com aquilo que você sentir generosamente no seu coração de contribuir também, seja com os dízimos, com as ofertas missionárias, sem constrangimento, sem pressão, mas sempre com gratidão e alegria diante do Senhor. Vamos fazer assim em nome de Jesus, amém? Vamos cantar ao celebrar ao Senhor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Esse é o nome que nos servimos aqui, Jesus, e nos queremos declarar. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. E só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra ti, Jesus, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor
Dê uma salva de palmas a Jesus. Pai, Deus, cremos quão poderoso o seu nome é. Cremos quão exaltado Ele é. Cremos que acima de tudo está a sua vontade, a sua soberania. Que nessa noite, Paizinho, o Senhor possa se fazer presente aqui. Que as nossas vidas, Paizinho, possam ser conduzidas pelo Santo Espírito, Paizinho. Que essa verdade de sabermos que no Seu nome nós encontramos, Deus, tudo o que nós precisamos, ela possa, Deus, ser totalmente plena aqui. E vamos declarar em uma só voz que somente o nome de Jesus é poderoso. O Verbo vivo que deixou sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus, e pelo seu sangue uma nova vida nos deu. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel, porque há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. O Verbo vivo que deixou sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Pois acima de tudo, Deus, está a sua palavra. Acima de tudo, o seu nome é exaltado. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome.
Jesus, Rei sobre o trono, ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Irmãos, é impossível eu não emocionar com essa canção, tendo o Bernardo aqui. Eu conheci essa música enquanto o Sibeli e eu, a gente estava no hospital. E o Bernardo nasceu perfeito, estava tudo bem. Ele tinha algumas bolinhas pelo corpo. E a gente na expectativa de que fosse sair logo ali nas 48 horas. Só que depois surgiram algumas coisas, algumas dúvidas e incertezas dos médicos em relação ao que poderia ser. Então nós ficamos de 2 dias, ficamos 3, ficamos 4. E aí tá aí tudo bem, tá tratando algumas coisas que são até simples. Mas começou a surgir o risco de ser uma infecção que pudesse ser grave, uma infecção que pudesse ser, até se tornar uma sepse. E a gente sentia que não estava tudo bem, que poderia não ficar tudo bem. De 3 dias, que eram 4, que eram 5. E eu ia para o banheiro depois de ficar o dia inteiro com ele, com a Cibele. E 24 horas no hospital, gente, é 2 dias que passa, é muito tempo. E eu ia para o banheiro, chorava, eu ouvia essa música, que queria deixar uma música que achasse conforto. E eu ouvia essa música que falava, basta uma palavra. E os mortos verão, basta uma palavra. E os cegos verão. E eu falava, Deus, e clamava e chamava, Deus, por favor, que não seja nada, que não seja nada. E tá, vamos confiar. E com o tempo, com os dias se passando, essa esperança começou a tornar uma dúvida. Fala, Deus, por que se é uma palavra só que o Senhor precisa dar, por que o Senhor não dá? E eu acredito que talvez você passou por uma situação assim também, de orar e falar, Deus, se é só uma palavra que o Senhor precisa dar, por que o Senhor não dá? Por que o Senhor não fala? E eu ficava angustiado e tratando, e foram 5, 6, 7, 8 dias que nós ficamos no hospital, nessa angústia, nessa incerteza. E o Senhor trabalhando no coração que a palavra mais poderosa que Ele poderia dar, a palavra mais poderosa que Ele poderia dar, Ele já deu. Ela chama tetelestai. Tetelestai é a última palavra que Jesus falou na cruz, significa está consumado. Está consumado. E por causa dessa palavra é que nós podemos crer que há poder nesse nome. Por causa dessa palavra que está consumado, que eu posso crer que a vida do meu filho está nas mãos de Deus. É por causa dessa palavra que eu posso crer que aqueles que se foram do Senhor estão com o Senhor. E nós veremos que os doentes serão curados, os cegos verão, os mortos voltarão à vida. Nesse nome, nesse poder, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia o Senhor levantará sobre o reino. Porque há poder nesse nome, há poder nesse nome para salvar o meu filho, há poder nesse nome para salvar o teu filho, para salvar o teu marido, para salvar a tua família, a tua casa. Nós cremos nesse poder. Você pode declarar novamente esse nome. Você pode declarar que há poder nesse nome sobre essa igreja. Você pode declarar que há poder no nome de Jesus.
Aleluia, todos louvam o Senhor. Então levante as suas mãos e louve Ele com as suas palmas. Engrandeça, glorifica o nome de Jesus. Há poder neste nome. Este nome poderoso, glorioso, exaltado, é centralizado neste culto, neste lugar. O nome de Jesus, nome poderoso. Reverenciamos este nome. Este nome, principados e potestades se dobram. Por este nome temos livre acesso ao trono de Deus. Por este nome somos perdoados, somos reconciliados, justificados e aceitos como filhos amados de Deus. Glórias a Ti, Pai, seja exaltado. Nós cremos que a Tua palavra em Teu nome será anunciada, Senhor, e cremos na edificação, no fortalecimento da fé da Tua igreja. Obrigado, meu Senhor, por Tua presença real entre nós. Te louvamos e bendizemos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento, meus irmãos queridos, glorificando a Jesus, amém? Aleluia, Deus sempre bom. Obrigado, irmão, Senhor de louvor, por essa sensibilidade, por essa entrega ao Senhor. Glórias a Deus, viu? Glória a Deus, viu, Jair, pela sua vida, pelo testemunho, pela ousadia de compartilhar, que tanto abençoou a nossa vida, viu, precioso? Pela Cibele, o Bernardo, realmente sabemos e testemunhamos do agir de Deus, né? Glórias a Deus por essa amada família. Nós cremos, irmãos, que o Senhor continuará falando. Já está falando com você? Aleluia, que bênção, comigo também. Ontem aconteceu um trabalho lindo do nosso presbitério, norte do Paraná. Já havia se divulgado aqui para a igreja, não é? Foi um congresso de mulheres, foi maravilhoso, foi uma bênção de ver as mulheres, a rede de mulheres engajadas, os homens também, que estiveram servindo de uma forma tão incansável, e foi realmente muito lindo, glorioso. Tivemos aqui muitas mulheres, hein? Umas 400 mulheres, né, reunidas para adorar a Jesus. Mulheres essas que vieram das nossas igrejas, nosso presbitério. E por essa razão que não haverá o culto da rede mulher, por ter acontecido ontem um trabalho impactante que contemplamos também o trabalho da igreja local, e por essa razão também que nós antecipamos o culto da rede de homens. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor neste momento. Nesta noite, com a graça do Pai, nós iremos tomar como base as cartas da igreja que foi escrita por intermédio do apóstolo João. Nós vamos continuar falando sobre essa série, a essência da igreja, e a partir de hoje nós vamos falar cada carta designada à igreja de Jesus. E eu quero chamar você para abrir o seu coração e ter a certeza que o Senhor continuará falando conosco nessa noite. Abra a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, livro da Revelação, e leiamos a partir do capítulo 2. Nessa noite, irmãos, o tema que eu quero compartilhar, que veio fortemente ao meu coração, é falar sobre o primeiro amor. Vamos falar sobre isso nessa noite, sobre o primeiro amor. Pessoal, por gentileza da mídia, me ajuda, não está passando aqui, queridos. Obrigado, preciosidades, sempre prontos aí, né? Obrigado, Tinho. A Lari, obrigado, queridos. Vamos falar, irmãos meus, sobre o primeiro amor. E essa passagem do livro de Apocalipse não fala muito sobre isso. No capítulo 2, e eu quero chamar você para estar atento comigo, abra o seu coração. Se você quiser acompanhar pelo telão, fique à vontade, mas nós iremos ler a partir do versículo 1 do capítulo 2.
Você que encontrou, diz amém. Glória a Deus. Maravilhas. Que privilégio que nós temos, irmãos, de ter a palavra traduzida em nosso idioma. Você já louvou a Deus por isso? A liberdade que nós temos da palavra, irmãos, a palavra de Deus. Vamos à palavra do Senhor, irmãos meus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Verso 6, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra. Nós lemos, nós ouvimos, mas nós te pedimos agora, Senhor, por revelação. Senhor, abra o nosso entendimento, Pai. Nós necessitamos da Tua palavra. Fale, aliás, continue falando conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor venha remover neste momento toda e qualquer distração. Oramos em o nome de Jesus, amém, Senhor, amém, glórias a Deus. Apóstolo João, o apóstolo conhecido, o apóstolo do amor, ele está vivendo os seus últimos dias, já está com uma certa idade avançada, mas foi um dos apóstolos que foi fiel até o último segundo de sua vida, até o seu respirar. Ele está na ilha de Patmos, ele tem visões sobre a glória de Deus, visões futuras, visões gloriosas sobre a igreja, e uma das visões que ele teve, foi as revelações designadas para a igreja de Jesus. Não foi uma igreja isolada, ou seja, essas recomendações que encontramos nessa palavra, não é somente para a igreja em Éfeso, mas para as igrejas do Senhor, as igrejas do Senhor. Importante, antes de compreendermos algumas coisas, irmãos, um ponto histórico, quando fala da igreja em Éfeso. Éfeso hoje é uma cidade, mais uma perspectiva de cultura, onde existem ali muitas referências de uma história, tornou-se hoje um palco de muitas visitações, muitos vão para a Turquia e vão lá para conhecer, onde foi tanto os passos do apóstolo Paulo, e também a história dessa cidade, que na época em que foi escrita essa carta, a igreja que estava em Éfeso, essa cidade era dominada pelo Império de Roma, era a segunda cidade mais importante. Ela era palco de tanto turismo, de comércio, e também era um palco religioso. Muitos deuses pagãos eram reverenciados nessa cidade. Havia uma população, aproximadamente 250 mil
habitantes. E apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, onde implantou uma igreja nessa cidade, no berço de deuses pagãos, ele escreveu essa carta, ou ela foi fundada, essa igreja, 52 anos depois de Cristo. Se você olhar depois em Atos, no capítulo 19, vai ver duas referências, especialmente à cidade de Éfeso. A primeira, logo nos primeiros versículos, você vai encontrar o momento em que Paulo vai visitar os irmãos que estão nessa cidade, alguns discípulos, e fica surpreso ao perguntar para eles se eles conheciam o Espírito Santo, e a resposta foi: o Espírito Santo nem mesmo ouvimos falar. Tratava-se de alguns discípulos que não conheciam o Espírito Santo. Foi marcante esse encontro do apóstolo Paulo a estes novos discípulos, que ao orar por eles com a imposição de mãos, eles receberam o Espírito Santo. E havia também uma preocupação nessa cidade, por tratar-se de uma cidade em que havia uma forte influência de idolatria, de deuses pagãos, de muitos templos. Havia um homem que estava muito preocupado porque estava perdendo muito dinheiro, o seu negócio começou a ter um declínio. O nome dele é Demétrio. Era um ourives, daquele que cuidava, que fabricava deuses de prata, de ouro, e ele estava muito preocupado porque as coisas estavam perdendo, e estava perdendo muito dinheiro. Por quê? As pessoas vindo a se converter a um Deus invisível, que não existia sequer nenhuma imagens ou objetos, um Deus que não é formado por meio de mãos humanas. Isso começou a ter um declínio. Demétrio influencia as autoridades e começa uma perseguição ainda mais severa, especialmente ao apóstolo Paulo e alguns discípulos. E quando Paulo ousadamente começa a pregar a palavra, começa a haver um tumulto nessa cidade, porque algumas pessoas convertidas, outras confusas, e outras sentindo-se ameaça da sua religião, e outros pensando também no seu negócio, porque infelizmente, naquele tempo, e hoje não é diferente, muitas pessoas acabam lucrando em nome da religião, acabam lucrando com isso. E Demétrio era um destes que gostava muito, ou era sua profissão, que estava percebendo que estava em risco, porque as pessoas não estavam mais comprando os objetos, ou o que eles classificavam como coisas sagradas, uma vez que muitos estavam abrindo os olhos ao conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho, se convertendo à verdade, logo abandonaram tudo isso. É neste contexto que a igreja de Éfeso começou a expandir o cristianismo, resumidamente. E ele está testemunhando sobre o Evangelho de Cristo. E neste capítulo 19, você pode ler depois, vai dizer que houve um grande tumulto, ao ponto que as pessoas ficaram furiosas. Quanto mais Paulo pregava sobre o Cristo ressurreto, as pessoas, em nome da sua cegueira espiritual, elas classificaram ou davam todo o crédito a uma deusa chamada Diana, que eles entendiam, criam que era uma deusa que desceu dos céus e passou a ser a grande guardiã dos Efésios. E começou-se um tumulto, porque por 2 horas, sem cessar, eles começaram a declarar: grande é a Diana dos Efésios. Tamanha era a devoção e a cegueira dessas pessoas. Foi de fato uma cidade marcada pelo impacto do Evangelho que se deu ao pregar nessa cidade. No entanto, irmãos meus, quando olhamos para essa comunidade, uma igreja que nasceu, cresceu, frutificou no berço pagão e se tornou uma igreja tão importante para o cristianismo, quais são as principais características que encontraremos nessa igreja? Vamos identificar elas?
O texto que nós lemos vai destacar aqui algumas referências logo no primeiro versículo, aliás, no versículo 2. Trata-se de uma igreja que servia ao Senhor e trabalhava com zelo, uma igreja que sacrificava. Nessa tradução que li, fala que eu reconheço o seu esforço. Algumas outras dizem, eu conheço o seu labor. Este labor significa trabalhar até chegar à exaustão, uma entrega total, fisicamente e emocionalmente. De fato, os membros dessa comunidade em Éfeso, eles se doavam, trabalhavam e se dedicavam, sacrificavam sua vida, era incansável, uma igreja perseverante. E detalhe, eles estavam perseverando, resistindo em meio às tribulações, uma vez entender que se tratava de uma perseguição aos cristãos. Alguns discípulos já haviam sido mortos por conta dessa perseguição, alguns presos, e agora essa igreja, que não é diferente, está sofrendo também muita perseguição. No entanto, eles são perseverantes, eles resistem em meio às tribulações, mas há mais ainda virtudes. A igreja de Éfeso examinava com cuidado os ministros que visitavam. Ainda no versículo 2, vai dizer: sei que você não pode suportar os maus e que pões à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos, ou seja, eles eram muito prevenidos com relação àqueles que se denominavam líderes, daqueles que diziam, eu tenho uma palavra para pregar à igreja. Eles eram criteriosos. O próprio apóstolo Paulo havia falado também, recomendado para essa igreja o seguinte: cuidado com os falsos mestres, falsos líderes, falsos profetas, cuidado. Tanto eles virão de fora, mas muitos surgirão de dentro, sairão do meio de vocês. Então essa igreja estava guardando essas recomendações do apóstolo Paulo e sendo criteriosos, como se nos dias de hoje entendesse o seguinte: cuidado com quem você entrega um microfone para pregar para a igreja, cuidado com quem você permite o povo ouvir pregar. Era um zelo, um cuidado para não ocorrer isso. Então eles eram cuidadosos. Outra característica, logo no versículo 3, diz que os cristãos de Éfeso eram um povo sofredor, porque suportava pacientemente seus fardos e labutava sem esmorecer. Também havia este reconhecimento por parte da igreja em Éfeso, uma igreja que tanto perseverava, suportava provas por causa do nome do Senhor, e essa palavra no final, sem esmorecer, ou seja, não estavam desanimados. É uma igreja vibrante, que realmente as circunstâncias de fora não abatia. E por fim, a sétima característica, os cristãos de Éfeso, eles separavam-se das obras falsas. Quando o próprio mestre diz que, olha, tem algo a favor de vocês, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Alguns estudiosos da Bíblia vai dizer que os nicolaítas era uma seita que inflamava ou tentava inflamar a igreja, colocando em dúvida sobre a sua liberdade em Cristo. Era uma influência, era uma seita que estava tentando sucumbir à igreja, e eles estavam também firmes, não somente cuidando sobre os falsos líderes, falsos ensinos, mas também sobre falsas obras, porque de alguma forma essas seitas nicolaítas significa também aquele que ajunta o povo. Tinha algumas evidências, que certamente algumas pessoas assim se deixavam ser convencidas pelos seus argumentos, mas está dizendo, olha, cuidado com eles. E essa igreja estava de fato também mantendo esse cuidado sobre os nicolaítas. Agora,
Vamos concluir diante dessas características, irmãos, uma coisa. Percebemos que essas 7 características de uma igreja que estava servindo a Deus com fervor, com perseverança, que não estavam desanimados mesmo em meio às tribulações. Uma igreja doutrinada, que estavam combatendo cuidadosamente qualquer distorção doutrinária. Eles estavam firmemente zelando pela palavra, pela doutrina, ensinando, corrigindo, uma igreja que estava dedicada em servir a Deus. A pergunta que eu faço é: podemos considerar uma igreja relevante, sim ou não? Podemos dar um selo, carimbar e dizer: eis as características de uma igreja relevante. É a igreja de Éfeso. Essas 7 características, se nós fazermos um levantamento, nós, IPI Sertanópolis, e se identificarmos também essas 7 características de uma forma, podemos dar um selo, podemos também autentificar e dizer: olha, é uma igreja relevante. Sinceramente, você consegue perceber algum erro nessa igreja? Consegue perceber algum pecado? Aos seus olhos, queridos, como você enxerga a igreja? Quando olhamos para a igreja, o que enxergamos, queridos? Eu não sei o que despertou você uma vez ao colocar os seus pés neste lugar e o seu coração queimou. Seu coração foi tocado por Deus e diz: aqui é o meu lugar, um lugar para pertencer, para crescer na fé, cuidar dos meus filhos, minha geração vai frutificar neste lugar. O que você olha, o que você enxerga? É comum quando falamos para alguns irmãos novos na fé, que eles sempre dizem o seguinte: pastor, uma das coisas que mais marcou a minha vida ao entrar nessa igreja foi o acolhimento. Glórias a Deus pelo acolhimento. Outros vão dizer que gostam muito da palavra, gostam do louvor, gosta porque tem um espaço legal para o Kids, porque é uma igreja que tem um olhar para a terceira idade, é uma igreja que tem um olhar para os casais, para o homem, para a mulher, para os adolescentes, para os jovens, ninguém fica de fora. É uma igreja que tem um olhar, e assim ouvimos alguns relatos, mas quando olhamos para a igreja, o que enxergamos, queridos? Podemos enxergar muitas coisas, depende da perspectiva. Eu posso olhar e enxergar o que falta, enxergar conforme o meu momento que eu sou. Se eu estou com o meu coração talvez endurecido, eu vou ser muito crítico a tudo. Ou se o meu coração está mais sensível à presença de Deus, eu vou enxergar mais as virtudes. O que enxergamos na igreja? O que enxergamos? Podemos dar um selo e dizer: olha, é uma igreja saudável? Somos uma igreja saudável? Pergunta. Somos uma igreja relevante na cidade, para a cidade? Se a igreja deixar de existir, ainda que completamos recentemente 92 anos, se deixar de existir, a cidade vai sentir falta? Se sentir falta, porque é relevante, tem alguma importância, tem algum propósito, e glória a Deus por isso, eu sei que tem. Mas o que eu quero saber, e o que importa saber, meus irmãos meus, é os olhos do Senhor sobre a igreja. Porque nós podemos trazer afirmações que tratam de uma igreja segundo a nossa avaliação. Uma igreja abençoada, uma igreja saudável, tem isso, tem aquilo, se move nos dons, ou se move na oração, é uma igreja contemporânea, é uma igreja bíblica, doutrinária, uma igreja séria, comprometida. Glórias a Deus por tudo isso. A igreja de Éfeso, irmãos, também era. Mas o que importa saber, irmãos meus, nessa noite não a igreja conforme os nossos olhos, mas aos olhos daquele que a conhece muito bem. Aos olhos daquele que a conhece. E Jesus, ele conhece como conhece muito bem a igreja.
Ele conhece muito bem a igreja, queridos irmãos. Olha só o versículo 2, e essas palavras em destaques. Conheço as obras que você realiza. Eu conheço tanto o seu esforço, eu conheço a sua perseverança. O Senhor sabe da minha, a sua perseverança, meus queridos. O quanto nós esforçamos para não desanimar. Sei que você não pode suportar os maus, aquilo que afasta você de Deus, que você se posiciona. O Senhor sabe também o quão você se compromete para servir a Deus e o preço que paga para manter a sua fidelidade a Ele. E olha só que o mestre também diz, você tem perseverança. Jesus, Ele sabe, Ele conhece como é a igreja, como está a igreja, IPI de Sertanópolis, aos olhos daquele que a conhece. Como está? Porque, irmãos, olhando para esse versículo 3, podemos refletir uma coisa. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome. Suportou provas por causa do meu nome, que nos faz refletir uma pergunta. É possível sofrer por causa de Cristo e não amá-lo verdadeiramente? Será que é possível até mesmo demonstrar que estamos sofrendo por algo, mas não é por amor? Se tem uma coisa que eu estou sofrendo para manter, se não é por amor, é por quê? Exemplo, se eu estou suportando cada dia a manter uma aliança com a minha casa, com a minha família, se não for por amor, é por qual motivo? Se eu persevero tanto para trabalhar, e eu entendo que isso exige muito esforço, se não for realmente por algo que tenha um propósito, é para que serve? Se o meu ministério exige tanto, e eu tenho perseverado por isso, mas se não for por amor, é por causa do quê? É possível, irmãos, sofrer por causa de Cristo e não amá-lo verdadeiramente? Infelizmente é possível. Verso 13, novamente dizendo, e suportou provas por causa do meu nome. Outra característica tão importante, essa igreja também suportou provas, e não foi simplesmente pela sua fé, mas por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Uma igreja que estava suportando, sofrendo por causa de Cristo. E eu vou ser sincero, irmãos meus, quando olhamos para essas características, me faz pensar, mas qual era o pecado dessa igreja? Se estava suportando, sofrendo coisas ou provas por amor a Cristo, só Jesus para revelar, e Ele revelou o pecado dessa igreja, que aos nossos olhos tratava-se de uma igreja relevante, uma igreja saudável. Podemos dar um selo de qualificação, uma igreja de qualidade. No entanto, irmãos, olha o versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte. Aí você respira fundo ao ler uma carta, após receber tantos elogios, aí vem essa palavra: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Tenho, porém, contra você. Irmãos, Romanos 8:31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, irmãos meus, se Deus é contra nós, quem será por nós? Se Deus é contra você, quem será por você? Porque quem estava se opondo à igreja não era tanto o diabo, os religiosos que estavam na cegueira espiritual, e em nome do seu zelo pela cegueira estava perseguindo a igreja, mas o próprio Deus diz, olha, há uma coisa contra vocês, tem tanta virtude, é verdade, tem qualidade, existe, tem perseverança, tem esforço, tudo que requer de uma igreja, verdadeiramente sim, mas cadê a essência? Cadê a essência? O amor, irmãos, é a essência.
Acredito que a essência mais importante da igreja de Cristo é o amor. E em cada carta designada à igreja de Cristo, está de alguma forma denunciando a falta de alguma essência. A primeira é o amor. A primeira é o amor. E podemos olhar, irmãos meus, nessa palavra e refletirmos sobre o primeiro amor. Afinal de contas, o que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor? Eu lembro, adolescente, buscava tanto a Deus, e eu lembro dos meus amigos falavam para mim: você está vivendo as chamas do primeiro amor, Rodrigo. E eu falei: isso é o primeiro amor? E com o tempo eu perguntei assim: mas isso passa? Isso acaba um dia? Alguns diziam: ah, isso passa, isso é coisa de menino, isso passa, fogo de palha, é só emoção. Isso aí daqui a um pouco passa e volta que era. Eu lutei contra isso, irmãos. Eu disse: Deus, não é possível que isso pode passar. Aí eu mirei uns irmãos mais firmes na caminhada e perguntei: quanto tempo você vive as chamas do primeiro amor? Eles me falaram: desde o dia que acendeu em mim, que me despertou a presença de Deus, uma fé real de crer no Deus vivo, a presença de Deus que me despertou a buscar a palavra. Não tenho parado, todos os dias na oração, todos os dias na palavra, todos os dias buscando a Deus, todo dia buscando ouvir a Ele, todo dia perceber o que preciso me arrepender. Eu estou nessa jornada. Eu falei: então é possível? É possível manter o primeiro amor? E eu fui convencido que é possível. É possível, irmãos, manter as chamas do primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o despertamento de um novo convertido. É uma fé fervorosa, uma mulher fervorosa, um homem fervoroso, que ele está brilhando os seus olhos e seu coração está com umas chamas pela presença de Deus. É alguém que está debruçado na palavra do Senhor e deseja conhecer a Deus. É alguém que não lê a Bíblia para os outros, mas lê para si. E diz: Deus, me revela a tua palavra, fala comigo, me leva além da letra. Em outras definições, irmãos, o que significa o primeiro amor é a devoção a Cristo demonstrada abertamente. É demonstrar o seu amor por Cristo abertamente, onde quer que esteja. Quando alguém está sendo movido pelo amor de Deus, ou o primeiro amor, essa pessoa não torna alguém mais, não é tão tímido como era, não é alguém discreto na sua fé, não, é alguém que está demonstrando sua paixão por servir a Deus em qualquer lugar. O que ele faz tudo para a glória de Deus. Qual é o resultado disso? Que certamente o que se espera de um homem, de uma mulher, que está sendo movida pelo primeiro amor, ele há de ser um dos melhores funcionários de uma empresa, porque tudo que ele coloca as mãos para fazer, ele vai fazer o melhor para louvar a Deus. Tudo que ele fizer se destaca, não pelas suas habilidades, não pelo seu empenho natural, mas sim porque há um fervor no seu coração, e ele entende: tudo que eu quero fazer é para glorificar a Deus e ter mais dele dentro de mim. O que é necessário para ter mais de Deus dentro da minha vida? O que é necessário para viver mais de Deus? É alguém que vive cada passo, irmãos, com muito zelo. Ele dá um passo e antes de tomar decisões pensa: isso que vai glorificar a Deus? Antes de entrar por caminhos ele considera: Senhor, isso vai te glorificar? É alguém que está expondo a sua fé, a sua devoção a Cristo, demonstra abertamente. Antes era um morno, um crente vazio, religioso, só vai na igreja, tinha vergonha de andar até com a Bíblia. Agora uma chamas, o primeiro amor, irmãos, é alguém que anda com a Bíblia, e a sua atitude demonstra: olha, eu estou indo para a igreja, há um caminho. É alguém que não tem mais vergonha de Cristo, não tem vergonha do Evangelho.
Quando alguém está dominado pela presença do Senhor, ou movido por essas chamas do primeiro amor, irmãos, ele entende que o amor a Deus é a coisa mais importante. Aliás, esse é o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. A pergunta que eu faço é: nós conseguimos praticar este mandamento pelo menos 1 hora por dia? De amar a Deus acima de tudo, pelo menos 1 hora em nosso dia? Amar a Deus, irmãos, o primeiro amor é amar a Deus acima de tudo, é amar a Ele, é algo que você é movido por amor, tudo que você faz é movido em amor a Ele, em amor a este Deus maravilhoso. No entanto, irmãos meus, como restaurar o primeiro amor? Olha, pastor, eu identifiquei que meu amor pelo Senhor já não era como antes. Realmente eu tive um despertar na minha fé este ano, comecei bem, mas já estou sentindo murcho na fé. Eu comecei bem no começo da minha caminhada de fé e hoje parece que eu estou indo no automático. Estou indo no automático. Entro na igreja, saio e parece automático. É um domingo, outro domingo, é terça, participo de alguma coisa e parece que tornou algo automático a minha vida com a igreja. Como restaurar o primeiro amor? O próprio Senhor Jesus, que tanto conhece as qualidades, as virtudes de uma igreja, que também revela o pecado dessa igreja, Ele também mostra os meios, o caminho para a restauração. E olha só o que nós encontramos, a revelação do Senhor, irmãos, no versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. 3 coisas, irmãos, que Jesus revela para restaurar o primeiro amor. O primeiro nós temos que lembrar. É necessário lembrar e cultivar o desejo de restabelecer a comunhão com Deus. Lembrar de onde você caiu. Onde você passou a perder essa sensibilidade. Quando foi que você perdeu a sensibilidade da presença do Senhor? Quando foi? E preservar um desejo de restabelecer a comunhão com o Senhor. O que significa isso? É você sair deste culto desejoso por mais de Deus. Você vai para casa antes de dormir, você ora mais uma vez: Senhor, acende em mim outra vez de desejo no meu coração para te buscar. Você acorda, você não pega celular para ver coisas e ficar distraindo com essas coisas, você vai para a presença, Senhor, diz: Deus, preserve em meu coração este desejo em te buscar. Você vai para o seu dia, para o seu trabalho e clamando: Senhor, cultiva em mim este desejo por tua presença, Senhor, mantenha a minha consciência sensível à tua presença, Senhor. É necessário lembrar, irmãos, de onde você caiu. Segunda coisa, irmãos, arrependimento. É necessário arrependimento. Pasme uma coisa, irmãos. Jesus está dizendo para mim e para você que nós podemos fazer tantas coisas para Ele, mas se não for em amor, torna-se pecado. Nós podemos servir, queridos, dedicar para fazer tantas coisas em nossa caminhada de fé, mas se não for por amor a Deus, é pecado. Pecado. Se não fosse pecado, Jesus não diria: eu tenho algo contra você, você abandonou o primeiro amor. E é necessário se arrepender por isso. É necessário ver que está fazendo tantas coisas, aprendeu a funcionar, aprendeu a rotina, a igreja tornou uma rotina. E não é isso, irmãos, vida com Deus não é rotina, não é algo no automático, não é algo que nós planejamos, agora vai ser assim todos os dias, não, irmãos, mas realmente é uma entrega genuína, ardente, que vai aumentando cada vez mais, e é necessário o arrependimento, uma vez que percebemos que o nosso amor por Ele não é mais a mesma coisa, de se arrepender. Sinceramente, irmãos meus, alguma vez você orou e disse: Senhor, me perdoe porque eu não amo o Senhor como um dia te amei. Senhor, me perdoe porque eu tenho servido ao Senhor ainda que
pessoas reconheçam o meu esforço, a minha dedicação, mas o meu coração está distante de Ti, Pai. Tem hora que abandonar todo esse negócio, o Senhor sabe disso. Mas onde está o amor? Porque, irmãos, se nós tivermos o amor pela presença do Senhor, até mesmo para servir, vai chegar um momento que não vai fazer mais sentido, vai chegar um momento que vai tornar fardo, vai chegar um momento que você não vai encontrar mais propósito, porque quando nós não fazemos mais, ou movidos em amor a Cristo, queridos, a gente fica fluindo só na razão, e parece que não tem mais graça. Qual é a alegria? Qual é o propósito disso, queridos? Necessário arrependimento. E quando falamos de arrependimento, não é somente olhar para um, para outro e dizer, aquela pessoa precisa de arrependimento porque está meio frio na fé. Não, irmãos, eu estou falando que Deus está nos chamando para um arrependimento coletivo, de nós como igreja nos humilhar e dizer, Senhor, nos perdoa, nos arrependemos e confessamos nosso pecado ao Senhor. Nosso pecado é, Senhor, nós não amamos a Ti como um dia te amamos, não te amamos mais como um dia foi tão intenso, verdadeiro. Às vezes eu questiono e confronto, será que estamos amadurecendo, ou nosso coração está sendo mais insensível e perdemos o senso de misericórdia, perdemos o senso de compaixão pelas pessoas, porque agora não temos experiência, aí já sabemos, isso não é verdade, aquilo é manipulação, agora sou maduro. Será que estamos amadurecendo? Ou de fato, irmãos meus, o coração está se endurecendo e estamos nos tornando simplesmente bons religiosos? Que o Senhor nos ajude, revela nosso coração, porque Ele conhece a igreja. Jesus conhece a igreja. Ele está dizendo, olha, há um caminho de volta. Primeiramente você tem que perceber onde você caiu. Agora se arrependa. Se arrependa. E terceiro, irmãos, e volte à prática das primeiras obras. Voltar às práticas das primeiras obras, irmãos, é considerar que tudo o que até então éramos movidos ao sermos transbordar, ao recebermos o amor de Deus e transbordar o amor de Deus, todas as obras só tinham um propósito, glorificar a Deus. Nós não podemos confundir uma coisa, queridos. Há uma realização, há um senso, aliás, há uma sensação maravilhosa quando realizamos algo para o Senhor, sim ou não? Não é bom servir, irmãos? É bom demais. Quando você serve, quando você é movido a uma prática generosa, você mais recebe do que aquela pessoa que você se doou. Melhor é dar do que receber. Jesus ensinou sobre isso. De fato, há uma sensação maravilhosa quando servirmos, quando realizamos algo no Senhor. Agora, uma coisa é importante dizer: isso não deve ser confundido com a presença de Deus. Porque garanto para você, até mesmo uma pessoa não crente, se pratica um ato generoso com o próximo, com o necessitado, ele também sente isso. E isso não é presença de Deus, queridos. E às vezes nós queremos tanto só servir no sentido de ter a sensação como se fosse a presença de Deus, e não é. E às vezes desejamos, quando será o próximo trabalho da igreja, para que eu possa servir. Não é somente o desejo de servir, mas sim a necessidade de sentir o que sente quando serve, como se fosse a presença de Deus. Não é, irmãos? Isso é graça dele, sem dúvida, e nós não podemos confundir isso. Presença de Deus, irmãos, voltar à prática das primeiras obras. O Senhor nos chama para isso, nos convida para isso, a prática das primeiras obras. E olha só o que o mestre disse: se você não se arrepender, virei até você. Virei até você. E este vir até você, ou vir até nós, não está se referindo sobre a sua segunda vinda. Não se refere sobre o arrebatamento ou a vinda de Cristo para buscar os redimidos. Não é essa vinda. Essa vinda é de juízo. É de juízo. Essa vinda
é com o propósito de correção, de repreensão, de tratamento de Deus. Se você não se arrepender, virei até você, o próprio Senhor, e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro tinha uma função de iluminação, simboliza a luz, o candelabro. E Jesus está dizendo: olha, se vocês não se arrepender, eu virei até você. E o que vai acontecer? Vai tirar esse brilho, vai ficar apagado, vai ficar totalmente fosco, sem brilho, sem presença de Deus, sem a presença. Eu pergunto, irmãos meus, o que é a igreja sem a presença de Deus, irmãos? Torna-se um ambiente social, torna-se um ambiente social. Aí nós vamos passar a reparar a roupa de um, a roupa de outro, a marca de tal, o calçado de quem, o vestimenta, vamos tornar um ambiente social. Aí conversamos coisas de rotina, falamos de coisa da semana, falamos de nossas observações, só isso. Igreja tornou-se isso. Se a presença de Deus não for o centro, se não for a presença do Senhor nos mover o calor deste lugar. Não sabemos e não temos registros a reação da igreja ao receber essa carta. Como reagiu? Possivelmente houve um arrependimento coletivo, ao ponto de perceber que eles não eram tudo aquilo que aparentemente demonstravam ser. Aos olhos do Senhor revelou o que faltava, e faltava tudo, porque sem amor de nada adianta fazermos as coisas. A igreja se arrependeu? Não sabemos. Se aquela comunidade, naquele exato momento, ao receber essas revelações de Deus, se houve arrependimento. O que sabemos e afirmamos, e a história revela, que essa igreja morreu. Essa igreja não existe mais, essa igreja de Éfeso não existe mais. Não existe mais. Somente memórias. Pessoas viajam e querem saber onde era a igreja de Éfeso aqui. Ficava naquele local, ali se reuniam os crentes. Apóstolo Paulo, seu discípulo Timóteo, pastoreou aquela igreja, ficava ali. Está em ruínas, irmãos. Não sustentou essa igreja. Uma igreja que teve os melhores líderes. Claro que isso veio a acontecer, um declínio do amor de Deus, esfriar, não na presença destes homens, mas os próximos que assumiram. A igreja foi se tornando algo somente automático. E nos faz refletir, irmãos meus, uma coisa tão importante, que o Senhor nos chama. O Senhor não suporta um amor decrescente, não suporta isso, irmãos. Um amor que está se esfriando, um amor que está somente um declínio, se tornando algo tão superficial. O Senhor não suporta isso. Eu preciso concluir, irmãos meus, e olha só o que Jesus disse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Veja uma coisa importante: as igrejas são construídas de indivíduos. Quando fala a igrejas, pode ser no plural, mas ela é composta por indivíduos, ela é constituída por indivíduos. São esses indivíduos que podem inflamar uma igreja por amor a Cristo, ou pode esfriar. Ou seja, a minha vida muito importa para a igreja, a sua vida muito importa para a igreja, como um corpo de Cristo. Irmãos, a igreja, essa carta é designada a todas as igrejas, no plural, mas a consideração é individual, ao vencedor, individual, ao vencedor. Será recompensado os fiéis, será recompensado aqueles que mantêm a essência, que mantêm o amor por Ele. Ao vencedor, olha a promessa do Senhor: eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida. O direito que Adão e Eva não tiveram mais ao pecar, não tiveram mais acesso à árvore da vida. Em Apocalipse 21 vai falar também sobre a árvore da vida,
que está reservada para os redimidos. O que é a árvore da vida? É a vida eterna com Deus. É a vida eterna que o Senhor dará o direito para todos aqueles que perseveram no amor a Ele, que se encontram no paraíso de Deus. Olha que maravilha, queridos. Promessa, Senhor, para mim e para você. A igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja descuidada, formada por cristãos descuidados, que negligenciaram o seu amor por Cristo. E a pergunta que podemos fazer é: será que não fazemos o mesmo? Era uma igreja descuidada, e que os cristãos foram descuidados, não cuidaram do amor de Deus, foram negligentes. E o propósito aqui não é somente tirar lições, entender, olha, a igreja de Éfeso era assim. Não, a questão é, irmãos, uma igreja, ainda que surgiu no meio do paganismo, foi relevante o cristianismo, mas não se manteve, porque não manteve não somente as suas práticas doutrinárias, mas o seu amor por Cristo. Era uma igreja até mesmo que zelava tanto por excelência, mas não tinha essência, e a igreja não se sustentou. E será que não é um alerta para mim e para você hoje, queridos? E dizer: Senhor, me perdoa, porque meu amor por Ti já não é mais como antes. Quero chamar aqui o ministério de louvor, por gentileza, queridos. Eu quero chamar a igreja no lugar de pé neste momento. Nós vamos orar ao Senhor. Será que meu amor pelo Senhor já não é mais a mesma coisa? Este amor, queridos, é semelhantemente, o primeiro amor, é semelhantemente o amor de um casal que está desfrutando da lua de mel. Ah, aquele amor. Este amor que você enxerga as características, tem uma disposição o tempo todo para estar ali se doando. Quando você, com seu coração é entrelaçado por alguém, com propósito, você se doa, você quer estar junto, tem que compartilhar, tem novidade para compartilhar. Agora, triste é um casal, longe de se divorciar, longe de chegar ao fim, mas também é preocupante, um casal em que perderam as chamas do primeiro amor, da paixão, do entusiasmo, e hoje vivem como dois estranhos. Eles têm uma aliança de fidelidade, de respeito, são comprometidos pela aliança que fizeram, que juraram, e também pelos filhos, pelos netos, são compromissados. Mas a questão é, e o amor? Semelhantemente assim, devemos cuidar para que nós não venhamos cair, irmãos, nosso relacionamento com Cristo. Ao ponto de, sim, eu sou fiel a Deus, longe de mim negar a Cristo, longe de mim de não declarar que Ele é o Senhor da minha vida. Eu declaro, eu louvo a Ele, eu adoro a Ele, mas a questão é: o seu amor por Ele tem aumentado? Tem buscado este amor por Ele? Porque, irmão, se esfriar nosso amor pelo Senhor Jesus, vai refletir em nossa casa. Se meu amor por Jesus se esfriar, a minha esposa vai perceber, e os meus filhos também, logo a igreja percebe. E as pessoas mais próximas de mim perceberão também, irão perceber isso. Se o amor por Jesus se esfriar, irmãos, é questão de dias para que as pessoas percebam: por que está diferente? Também é verdade, quando o amor do Senhor se apodera dos nossos corações e desejamos a Ele, de viver intensamente este amor, as pessoas mais próximas de você perceberão e sentirão o perfume de Cristo, irão sentir o perfume, aromas de Cristo, vão perceber: você tem passado tempo com Deus, né? Como você percebeu isso? Dá a perceber, porque, irmãos, quanto mais tempo passamos na presença do Senhor, mais Ele se revela em nós. Moisés foi tão ousado em passar tanto tempo com Deus. Um dia, após um período de um retiro de 40 dias, ele desce do monte. O rosto de Moisés estava resplandecendo a glória de Deus, ao ponto que as pessoas não conseguiam olhar para ele. O homem teve que colocar um véu no rosto. Olha, Moisés, você passou uns dias na presença de Deus, estava com Deus, né? Sim.
Perceberam? Não falei nada. Quem não percebe? Olha o seu rosto. Estevão também perceberam que no rosto daquele homem era um rosto como uma forma de anjo, resplandecendo, porque ele estava contemplando o trono de Deus, mesmo sendo apedrejado, mas foi por amor a Cristo. Um homem leal. E a questão é, irmãos, nós temos passado tempo na presença do Senhor ao ponto que as pessoas perceberão isso, estão percebendo isso, ao olhar para o nosso rosto, de ver a mansidão, de ver nossas atitudes e perceber que é isso, e passar tempo com Deus, né? Olha que palavra sensata, que palavra mais feliz, como você foi sábia em lidar com a situação sem alterar e manter o silêncio, falar na hora certa e as coisas certas. Isso é resultado de quem está passando o tempo com Deus. Isso é quem está dizendo: Senhor, acende em mim, dar mais de Ti, Pai, Seu amor, renova em mim este amor por mais de Ti, Jesus. Nós estamos falando sobre a essência da igreja, irmãos, e uma das coisas mais importantes é: Senhor, reaviva em mim as chamas do Teu primeiro amor. Reaviva em mim as chamas, Senhor. Onde eu caí, onde caímos, irmãos, onde tropeçamos, onde nos perdemos, é necessário arrependimento e confessar, e voltar às primeiras obras. Enquanto louvarmos o Senhor com essa canção, queridos, que também é uma oração, quero chamar você, mesmo no seu lugar, você se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, essa aqui é minha vida, renova em mim, Senhor, essas chamas, o primeiro amor, Pai. Quero encorajar você a clamar ao Senhor por isso. Ore por isso, queridos, que chegue ao trono do Senhor uma oração a qual Ele deseja ouvir nessa noite seus filhos e filhas, dizendo: Senhor, me perdoa, pois eu não Te amo como um dia Te amei. Vamos declarar, irmãos, essa canção, queridos. Eu chamo você a orar, a derramar seu coração na presença do Senhor. Declare, queridos. Que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim da viração dos dias, pegar em Tuas mãos e voar pela imensidão da
Senhor, nós nos colocamos em Tua presença humildemente, reconhecendo que somos incapazes de sustentar as chamas do primeiro amor por Ti. Necessitamos tanto, Senhor, da Tua graça, necessitamos tanto de Ti, Espírito Santo de Deus, para sustentar essas chamas em nosso coração. Nós oramos, Senhor, reavive em nós o temor do Senhor, reavive em nós, Senhor, a convicção da Tua presença, o zelo pelo Teu santo nome venha nos consumir por amor a Ti. Senhor, nos perdoe, Senhor, por abandonar, Senhor, o primeiro amor. Nos perdoa, Senhor, como igreja. Me perdoe e perdoe os meus irmãos também, Pai, por ter abandonado, Senhor, o primeiro amor. Ainda que nós não temos abandonado a Tua palavra, não temos abandonado a igreja, mas não é sobre isso que o Senhor está falando nessa noite. O Senhor está falando sobre abandonar o amor a Ele, de abandonar o amor por Ele, de não amá-lo como um dia o amou. Clame ao Senhor por isso, queridos, dizendo: Senhor, me perdoe por não amá-lo como um dia te amei. Mas eu clamo a Ti, Senhor, reavive o Teu amor em meu coração, reavive em mim as chamas do Teu amor, Senhor. Reavive em mim, Senhor, leva-me, Senhor, a andar na Tua presença, a buscar uma intimidade da Tua presença, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a estar em Tua presença, independente de qualquer circunstância, dos compromissos, das agendas, do tempo. Senhor, nos ajude a vivermos como igreja, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que cada dia está aumentando no amor, no servir. Nós clamamos a Ti, Senhor. Leva-nos, Senhor, a este amor, a presença do Senhor. Nós clamamos, Senhor, clamamos Tua misericórdia, suplicamos a Tua misericórdia, suplicamos Tua presença, Senhor. Nossa alma tem saudade de Ti, Jesus, saudade da Tua presença. E o Senhor também sente saudade dos Seus filhos e filhas. Pai, nós oramos, Senhor, não, Senhor, por um sentimento melancólico, mas, Senhor, por um arrependimento genuíno, Senhor. Não queremos sair daqui, Senhor, com um sentimento melancólico, mas sim, Pai, com um verdadeiro coração contrito em Tua presença, Pai. Nós clamamos, ó Deus, leva-nos, Senhor, ao altar de adoração. Leva-nos de volta, Senhor, à entrega. Suplicamos a Ti em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desce nas Suas mãos, queridos. Receba a bênção. Mas eu encorajo você a sair aqui nessa noite a cultivar essa palavra no seu coração, a cultivar essa verdade que o Senhor revelou nessa noite sobre nós como igreja do Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo continue sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje, assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos à paz, vamos nessas chamas, irmãos. Deus abençoe, queridos.